relação propícia entre os textos. É quando você pega a imagem ou pega fragmentos de um texto, partes de um texto, e faz referência dentro do seu texto. Ou quando você está lendo um texto e percebe que dentro do texto está sendo ou fazendo-se referência de outro texto. É mais ou menos esse o processo de intertextualidade, e que é de extrema importância. Aqui nós temos a imagem, de um lado, do Caipira Picando Fumo, de 1893, essa obra artística. É um óleo sobre tela. Este texto ele está na Pinacoteca do Estado de São Paulo, Brasil. É um texto famoso, é uma pintura, é uma arte muito considerável no território brasileiro. O que foi feito aqui? Um processo intertextual com a imagem do caipira picando fumo. Foi pintada a imagem de Chico tirando palha de milho, esse no ano de 2000. Mas se nós repararmos a intertextualidade, a posição das personagens, o painel, o cenário, tenta-se fazer uma cópia. São situações diferentes, mas cria-se uma intertextualidade entre os textos. Anúncio publicitário também são alvos de processo intertextual. Basta nós lembrarmos, por exemplo, daquelas campanhas publicitárias da Bombril. A Bombril fez intertextualidade com Mona Lisa. A Bombril fez intertextualidade com vários outros anúncios publicitários. Ela fez intertextualidade com literatura. Então, assim, eu lembro dessa frase, inclusive, não leve gato por lebre, só Bombril é Bombril. Era o slogan da Bombril, mas eles criavam intertextualidade nos textos publicitários de divulgação da marca Esponja de Aço Bombril. Então, intertextualidade nada mais é que o quê? Concerne nos fatores que tornam a interpretação de um texto dependente da interpretação de outros textos. É aí que eu sempre digo que quanto mais eu leio, mais eu tenho condições de interpretar textos, não só de produzir. Porque cada texto que eu leio, se eu conheço outro texto em que se faz a alusão, eu vou ter facilidade de interpretação. Tendo sempre em mente que cada texto é uma construção isolada. Mas, quando ele é inserido no contexto, ele não depende isoladamente do fator comunicativo, do autor, do leitor. Ele é um processo em que mistura todos esses elementos. Então, ele deixa de ser isolado. Ele cria uma relação. E essa relação abstrai alguns aspectos do texto em que foi tirado para fazer intertextualidade e dá outra feição ao texto. Então, o contexto do texto também pode ser de outros textos com os quais eles se relacionam. Então, se me perguntasse o que vem a ser intertextualidade, é justamente isso. É essa relação propícia que é feita entre textos constantemente.